Boa noite a todos. Que bom ver a casa cada vez mais lotada. Todo mundo procurando ajuda, procurando entendimento. E hoje nós vamos continuar falando do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é interessante a gente, quando a gente pensa até em Evangelho no Lar, né, que a gente às vezes faz seguidinho ali, vai lendo um pouquinho por semana. É importante você começar do início, às vezes se deve fazer uma sequência, para você entender realmente qual que é um fato puxando o outro, né? Então, desde a introdução, capítulo 1, 2, 3. E aqui a gente tem, você já deve, na outra semana devem ter falado aqui sobre as 3 revelações, né? Moisés, Jesus, o Espiritismo. E tudo esse início aí é que dá um primeiro entendimento de todos os ensinamentos que vem adiante. Então, eu estava comentando lá dentro da sala, é interessante a gente tentar entender, fazer essa relação de épocas, né? Então, como que será, às vezes a gente fica imaginando, como que era na época de Moisés, lá dos hebreus, dos fariseus, dos povos da época, né? A gente sempre tenta fazer uma correlação de imagens com aquilo que a gente conhece, mas às vezes, no máximo que vem talvez à mente são alguns filmes, algumas fotos que a gente vê de vestimentas, de povoados, de ambientes da época, né? Mas é uma situação muito diferente daquilo que nós vivemos hoje, né? Pensar a questão da moradia, como que era, da estrutura, da vestimenta, dos cuidados que as pessoas tinham, inclusive de higiene. Era completamente diferentes e completamente primitivos, né? Embora já tinha uma civilização ali que tinha um determinado conhecimento, que tinha já alguns hábitos, mas ainda tinha muitas necessidades ainda a serem dirimidas, né? E esses povos da época, muitos deles tinham como motivação, por exemplo, além da sobrevivência em si, conquistar outros povos ou conquistar outras terras, né? Então, um povo queria se sobrepor ao outro, então aquele movimento de pessoas, né, querendo invadir a terra dos outros, querendo conquistar, querendo se apoderar dos bens dos outros. Então era uma coisa bastante corriqueira, fazia parte da rotina, né? Era uma motivação até. E isso, obviamente, gerava descontrole, gerava violência, gerava desequilíbrio. E, obviamente, tudo ocorre, esses fatos históricos vão ocorrendo de acordo com o comando principal. Deus, Jesus sempre esteve, desde o início, ele e toda a equipe, vamos dizer assim, que o amparava, coordenando essa evolução do planeta Terra, né? E, em determinado momento, não por acaso, Moisés, como principal representante lá dos hebreus, foi indicado para receber esses primeiros 10 mandamentos. E não por acaso dos hebreus, que era um povo ainda bastante explorado na época, né? Então havia os fariseus, havia alguns povos dominantes e que, de certa forma, escravizavam até os hebreus, que tinham necessidades maiores, vicissitudes, conquistas a serem buscadas, né, desde o mais básico e outros que já tinham essa facilidade. Então Moisés, como representante, né, desse povo, recebeu esses mandamentos num momento que, olha, a gente precisa dar uma estacionada nisso daqui, tá abuso demais, tá violência demais, tá desequilíbrio demais, vamos tentar assim, ver Deus, né, passando e tudo. Vamos tentar dar uma equilibrada nessa situação, tentar fazer as pessoas começarem a pensar um pouquinho diferente, agir um pouquinho diferente. E para os povos mais dominantes, o fato de um povo que naquele momento era submisso, era escravizado, ter o privilégio, entre aspas, de receber essas regras, também era um sinal.
de igualdade, de direitos iguais, de manifestações iguais. Então, se a gente pegar os 10 mandamentos, estou só recolocando um pouquinho, já deve ter sido falado na outra semana, mas são coisas que hoje a gente olhando são coisas óbvias para a gente não fazer. Então, não furtareis, não desejar a mulher do próximo, não desejar a casa do próximo, não matareis, honrar o vosso pai e a vossa mãe, não cometereis adultério. Todas as regras básicas, a gente sabe que faz parte, né? Se você não cumpre essas regras, você tem as suas consequências, tanto as consequências civis, vamos dizer assim, da sociedade, quanto as consequências espirituais também. Então, só que para eles entenderem essa... Poxa, mas não posso mais conquistar, me apoderar do bem do outro, não posso conquistar terras, não posso explorar, não posso escravizar. Faz parte do dia a dia, não posso fazer mais isso? Não. Só que para você fazer as pessoas entenderem isso, não bastava falar, olha, Deus como inteligência suprema, como um ser acima de todos nós, é o responsável por isso, mas Deus, assim, né, havia muito ainda a questão do politeísmo, né, de se adorar vários deuses, de se adorar várias imagens, né. Então, a ideia de um Deus único ainda como um ser superior, que é o responsável por todas essas ideias, ficava uma coisa assim meio sem pé nem cabeça para esses povos, né? Então, de repente, eles poderiam acreditar nesse Deus se ele fosse, de certa forma, vingativo. Então, se vocês não fizerem, não cumprirem essas regras, vocês vão ser punidos por isso. No primeiro momento, foi assimilado, né? De certa forma, para o entendimento próprio daqueles povos. Não tinha ainda como chegar a Jesus na época, como foi séculos depois, para mostrar com exemplo, com a caridade. Não ia ser aceito ainda, não estavam preparados para aquele momento. Mais adiante, quando veio Jesus, já haviam passado um determinado tempo, ele não se opôs às regras que foram colocadas lá por Moisés. Ele apenas tentou aperfeiçoar, mas trazendo também já esse componente espiritual, esse componente divino, e tentando também exemplificar com bons pensamentos, com boas atitudes, com a caridade ao próximo, com amor ao próximo, né? E através, mesmo ainda com dificuldades, pensando do lado aí material, de necessidades todas que haviam na época, mas ele se abstendo de qualquer privilégio material, eventualmente, que tenha, como tinha outras castas, né? Sempre firme nos seus propósitos, sempre firme naquilo que ele acreditava, naquilo que ele queria colocar para as pessoas. E mesmo depois, se a gente for imaginar Jesus, até chegar à doutrina espírita, como a terceira revelação, né, foram 18 séculos praticamente, foi um período de, se a gente for perceber, a ciência, né, a religião, sempre andaram em paralelo, mas dificilmente se encontravam. Então muitos acreditavam em determinadas teorias, em determinadas regras, e que se o outro não tivesse o mesmo entendimento, ele era desprezado, era violentado, era morto, enfim, era jogado às traças. E ao mesmo tempo havia conhecimento científico, conhecimento material, foi se aperfeiçoando com o passar dos séculos, mas ainda buscando mais um privilégio material do que um privilégio que fosse bom para todos, tá? Então muitas descobertas, muitas conquistas, muitas formas de combater doenças, de obter vantagens, mas sempre buscando prazer material, nunca ainda buscando algo um pouco maior, tá? Se a gente for imaginar, até hoje, de certa forma, em algumas circunstâncias isso ocorre, né? A gente já melhorou muito, mas ainda alguns privilégios se sobrepõem sobre alguma questão científica, ou às vezes alguma parte religiosa despreza uma coisa mais estudada, mais provada, né?
Mas a gente percebe que algumas coisas já estão melhorando, até para a questão da ciência. Se a gente entender cada vez mais a questão espiritual como algo que influi diretamente naquilo que a gente faz, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente mantém de relações com as pessoas. Então, se eu estou com um pensamento bom, se eu estou com meu espírito, que é a verdadeira vida, em ordem, eu consigo buscar essa minha evolução, eu consigo estabelecer relações melhores. O meu corpo físico, que eu estou vivendo aqui durante um determinado tempo, que é o instrumento que eu tenho para viver as minhas experiências, vai estar mais equilibrado, mais disposto a realizar todas as suas tarefas, todas as suas relações, à medida que o teu pensamento, o teu espírito esteja em ordem, esteja em harmonia. Tá? Quando a gente busca ajuda, seja ela qual for, né, ajuda para a saúde física, ajuda espiritual, a gente sente a necessidade de melhorar. Mas a gente tem que estar sempre buscando esse equilíbrio. Tá? Não adianta vir no centro, estudar ou fazer o evangelho em casa, entender, tomar o passe, se eu não mudar os meus pensamentos, não mudar as minhas atitudes. Né? A gente recebe o reforço, recebe a orientação, recebe todo o combustível necessário para a gente ir em frente. O que a gente tem que fazer? É usar esse combustível de maneira correta. Eu estabeleci a minha mudança. Ninguém vai me fazer mudar. Eu tenho que mudar internamente. Eu tenho que buscar a minha melhora, individualmente. E aí, no sentido coletivo, todo mundo acaba sendo beneficiado. Nesse capítulo aqui, então, ele fala dessa questão da aliança da ciência e da religião, que é algo que vem sendo desenvolvido. Ele comenta até, né, que é um trabalho dos espíritos que vem, na época, né, que vem sendo elaborado durante 18 séculos, né, quando foi até a época que foi constituída aqui os livros por Kardec, enfim. E que é uma coisa que é dinâmica, né, vem sendo construída ao longo do tempo, vem sendo harmonizado. E as pessoas, se a gente imaginar, olha, estamos no mundo ideal? Não estamos. Estamos num mundo de provas e expiações. Que a gente tem muito ainda a aprender, muito ainda a experimentar, muitos erros ainda a cometer. Mas, obviamente, se a gente imaginar lá do início dos tempos, né, de Moisés, de Jesus, já evoluímos muito. Mas a gente está num processo ainda longo, né? A gente está no segundo estágio ali da evolução dos mundos, então a gente tem muito ainda para evoluir. Então toda essa questão vai sendo colocada porque à medida que você tem toda essa teoria que Jesus deixou, com os ensinamentos que ele deixou, à medida que você depois tem o entendimento da doutrina espírita, esse casamento tem que ocorrer de maneira cada vez maior. O entendimento tem que ser maior. Não basta a gente ler, pensar, olha, eu nunca vou conseguir ser como Jesus. É impossível para mim imaginar. Por que é impossível? Claro que Jesus, para chegar nesse ponto, como qualquer outro espírito, passou lá muito atrás, talvez em outros mundos também, por várias situações. E ele veio aqui entre nós, mesmo sendo um espírito do mais alto gabarito, né, da mais alta evolução, veio aqui passar as mesmas necessidades que as pessoas que vieram ali. Encarnou, tinha fome, tinha frio, tinha calor, tinha vontades, como todo mundo. Ele não podia ser um ser privilegiado para exemplificar aquilo que ele, para colocar em prática aquela tarefa que ele se propôs. Senão, ele seria já um exemplo completamente descartado. Não, ele tinha as mesmas necessidades e mesmo com todas as dificuldades, tudo aquilo que ele abriu mão, ele conseguiu ir adiante e colocar em prática tudo que ele se propôs. Então nós, dentro da nossa possibilidade, dentro da nossa capacidade ainda de evolução, temos que buscar aquilo que a gente tem de melhor dentro da gente. Se a gente tem um entendimento daquilo que é correto, daquilo que acha o caminho mais concreto para a gente evoluir, vamos buscar isso. Vai ser fácil? Não vai.
Todo mundo tem as suas dificuldades, doenças, dificuldades financeiras, dificuldades em família, que faz parte da nossa evolução. Faz parte do nosso resgate da nossa reforma íntima, né, como a gente tanto fala. E isso a gente tem que buscar dentro de nós. Então, quando Jesus coloca aqui, ele foi aperfeiçoando uma lei, aperfeiçoando algo que foi lá dentro. A doutrina espírita veio para corroborar isso. E a gente deve muito a essa doutrina tudo que a gente tem hoje, tudo que a gente conhece, tudo que a gente busca, né? Mas não deve parar no tempo, a gente deve sempre buscar. Muitas vezes a gente dá uma estacionada, né? Por questões de acomodação, de você às vezes não ter uma força interior ali num determinado momento, que você dá uma estacionada, não regride, né? Mas fica ali um pouquinho parado. Mas você tem que retomar essas forças para ir adiante. Então eu estou passando as dificuldades as mais difíceis possíveis. Pode ser que muitos de vocês vieram hoje aqui com que intenção? Poderia ter ficado em casa, lá vendo novela, dormindo, jogando videogame, vendo Netflix, qualquer coisa. Não, vocês gastaram um tempinho de vocês para vir aqui buscar uma orientação, buscar um entendimento, buscar um reforço, buscar um passe para melhorar e sair daqui melhores do que entraram. E amanhã, quando acordar, se sentir mais fortalecido para que eu consiga vencer essas dificuldades que eu tenho pela frente. Tá? Aqui, inclusive, no final desse capítulo, ele fala sobre Santo Agostinho também, que foi e é um dos maiores divulgadores do Espiritismo, que saiu de uma situação também de entendimento difícil, né, naquela época também, do paganismo, e uma luz assim surgiu para ele e ele começou a entender melhor, né, começou a se aventurar e entender. Inclusive na época ele comentava até da mãe dele que tinha falecido, ele já colocava que tinha esperança de encontrar essa mãe dele um dia, que ela viesse a visitar, quando ninguém comentava a respeito, ninguém sabia nada de espiritismo, nada na época, né? E ele já tinha isso dentro dele. E depois do lado espiritual ele passou a ter uma visão mais ampla ainda, né? E hoje ele aparece em várias divulgações de comunicações espirituais, como um espírito normal em evolução, que teve a sua dificuldade, entendeu qual que era a proposta, entendeu o papel dele, e hoje é um grande divulgador, contribuindo bastante para o cristianismo e para a doutrina espírita e adiante. Então eu convido vocês para que leiam o Evangelho aqui desde o início. Acho que é um incentivo até para depois a gente tocar adiante, ler o livro, ler todos os capítulos, entender bem a base disso, para saber que às vezes as dificuldades que a gente tem são algumas, né, são pequenas perto daquilo que a gente tem muito a desenvolver. A gente tem muita força interior. Tá? Que Jesus nos abençoe.